Quero trazer aqui agora, vamos olhar um pouquinho para o nosso quintal, né? Falar um pouquinho da nossa política e também das questões econômicas que envolvem aqui o Brasil. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que alega ameaças e ataques pessoais de deputados e faltou a sessão ali da Comissão de Segurança Pública da Câmara. Eu vou conversar com o André Anelli, que vai trazer mais informações para a gente agora. O Anelli, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, hein? Como que reagiu e Dino chegou a enviar um ofício para ele? Exatamente isso, Evandro. Muito boa tarde para você e a todos ligados no 3 em 1 aqui da Jovem Pan. Dino enviou um ofício hoje de manhã, endereçado justamente então ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Nesse documento, o ministro apresentou frases de parlamentares, membros da Comissão de Segurança Pública, e disse que comparecer ao colegiado poderia configurar grave ameaça à integridade física dele. Também no ofício, Dino citou frases atribuídas ao presidente do grupo, que é o deputado federal Sanderson, e aos deputados Gilvan da Federal, Sargento Farrur, Evair de Mello e Cabo Gilberto Silva. Em algumas das frases, Dino é desafiado a ir tirar a arma dos deputados. Dino alegou que os parlamentares não se submetem aos detectores de metais na entrada da Câmara dos Deputados, o que reforça a percepção de risco que ele sofreria na Câmara. Ao invés de ir até o Congresso Nacional hoje pela manhã, o ministro foi a uma reunião com a Procuradoria-Geral da República. Na saída, ele falou sobre o que considera serem as ameaças que o impedem de ir à Comissão de Segurança da Câmara. Há um clima ali de ofensas, agressões e de ameaças. Ameaças tais como: venha buscar a minha arma aqui. Ora, se um parlamentar diz: venha buscar a minha arma aqui, e aqui leia-se Câmara dos Deputados, o que ele está me dizendo? Que ele está armado. É uma presunção razoável, é uma presunção verossímil. Eu diria que se um deputado diz: vem buscar minha arma aqui, seguido de uma ofensa grave, o que ele está dizendo? Eu estou armado, isso é uma ameaça. Então não há condições de fazer um debate com esse tipo de gente. Foi usando esses argumentos, então, que Dino acabou faltando pela segunda vez consecutiva a essa convocação da Comissão de Segurança Pública. A comissão já havia convocado a presença dele no último dia 10. Na ocasião, parlamentares chegaram a apontar crime de responsabilidade do ministro, mas, ao fim, decidiram reconvocar Flávio Dino. Em nota divulgada hoje, o Ministério da Justiça afirmou que o ministro deseja comparecer a uma sessão de comissão geral no plenário da Câmara, em vez de especificamente ir à Comissão de Segurança Pública. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli, trazer todos os detalhes. Deixa eu jogar agora esse repertório aqui para os nossos comentaristas. 5h29, o pessoal da rádio está de volta e bem-vindo e bem-vinda você que chega agora. Fábio Piperno, como é que você avalia esse posicionamento do ministro da Justiça e principalmente os questionamentos que vêm agora com violência escalando em algumas regiões e mais um ataque que aconteceu no Rio de Janeiro nesta segunda-feira? Então, o Rio de Janeiro praticamente em chamas e há essa briga, essa verdadeira conflagração aí entre deputados dessa comissão e o ministro Flávio Dino, que aliás já foi em várias comissões, né? Ocorreram bate-bocas, mal entendidos, mas o fato é que ele já foi várias vezes. Eu também não entendo como é que deputado vai trabalhar armado. Isso é uma coisa que escapa aí a qualquer noção de... A lei permite. Tá, tudo bem, a lei permite, mas eu confesso para você que eu não me sentiria à vontade, até porque a gente sabe que tem deputado que sai correndo atrás de gente na rua. Então isso é um problema. Né? Isso é um problema. O Brasil já viu isso. Então faz muito bem o ministro impedir que pelo menos lá no Congresso ocorra algum desarmamento numa situação como essa. Agora, mais importante do que ir lá é tomar providência. Hoje, por exemplo, eu vi que, ocorreram aí gestões no sentido de mandar a Marinha auxiliar lá na vigilância dos portos, a aeronáutica dos aeroportos lá do Rio de Janeiro. Então, o país precisa buscar soluções, não
esse tipo de, enfim, discussão idiota que não leva ninguém a absolutamente nada. O que você temeria, hein, Piperno? Uma repetição de uma situação como a que aconteceu com o Arnon de Mello lá atrás, o senador? Opa, né? Isso também, né? Então, ou seja, isso foi na Câmara Federal, né? Aliás, foi no Senado. Sim. Mas em várias assembleias já ocorreu isso por aí também. Eu não iria se fosse o ministro, não. Fala, Luiz Felipe Dávila, por que você está rindo? Ele não vai por uma razão muito Ele já foi um monte de vezes. O governo, como dizia o Oswaldo Aranha, que a gente está mencionando aqui, foi o primeiro secretário-geral da ONU, é um deserto de homens e ideias. Não tem nenhuma proposta para mostrar. Já que o governo não tem proposta, nós aqui no 3 em 1 vamos dar aí a proposta para você poder ir lá ao Congresso com alguma coisa concreta. Primeira coisa que nós temos de fazer, política pública para combater o crime organizado. Unificar as bases de dados de inteligência e informação das polícias civil, militar, Polícia Federal, Ministério Público, porque sem inteligência não vai vencer a guerra contra o crime organizado. Segunda coisa, inclusive, que foi sabotado pela bancada da bala, do outro lado também, que é rastreamento de armas e munições. Precisa ter rastreamento de arma e munição. Que história é essa que não pode ter? Tem que passar uma lei urgente para ter rastreamento de armas e munições. Terceiro, outro projeto engavetado aí no Congresso que pode tirar da gaveta, provar que vai ajudar muito a reduzir o crime organizado, que é ser rigoroso na lei de execução penal. Não pode ter essa baderna que é o Brasil, de por ficar, a progressão da pena vai diminuir. Mas duas dessas questões que você já apresentou seriam referentes ao Congresso, por exemplo. Exatamente. Mas o governo tem que ter um plano para dizer que é isso que precisa fazer. E isso faz com que a bancada no Congresso funcione. Porque o Congresso não vai agir por livre e espontânea vontade. Precisa ter comando. Então, Sim. Essas três matérias são fundamentais para começar a ter uma política de Estado para combater o crime organizado. Então, já que é um deserto de homens e ideias, está aí a proposta do 3 em 1 para que você possa ir ao Congresso e levar alguma coisa concreta. Eles estão cheios das propostas aqui ultimamente. Gustavo Segré, quero entender de você se aquele plano que foi apresentado recentemente pelo governo federal acabou falhando em não trazer nenhuma novidade. Teu microfone está desligado, liga aí. Não. Aí, agora foi. Tá ligado. Estava te dizendo que esse é mais um projeto do governo federal que não dá em nada. Mas eu fiquei curioso. O ministro Flávio Dino não tem medo de entrar no Complexo da Maré e tem medo de ir numa comissão? É estranho isso. Não tem comparação o risco de um com o risco do outro. De qualquer maneira, eu compartilho essa sugestão do Piperno, que não tem nenhum sentido ir armado e estar armado dentro do Congresso. Isso é absurdo. Talvez a lei permita para proteção fora do Congresso, mas não tem cabimento nenhum que o deputado, senador possa ou tenha necessidade de estar armado no Congresso. Mas, em termos de comissões, me parece que o ministro deveria ir e comparecer mesmo comissão, porque é uma justificativa para saber o que está sendo feito, trocar ideias de propostas e melhorar a segurança de todo mundo. A ver que estamos no Rio de Janeiro com uma guerra sem declaração de guerra, né? Entre o Estado, de alguma maneira, a sociedade, e, por outro lado, os milicianos e os bandidos dos diferentes complexos, seja PCC ou Comando Vermelho. Agora, Gani, você acha que essa comissão está realmente interessada no que o ministro tem para dizer? Porque o que a gente acompanha muitas vezes nessa comissão são mais oportunidades desses próprios congressistas falarem, dos parlamentares falarem, do que de fato questionarem ou ouvirem o que aquele que eles convidaram tem para dizer. Exatamente, né? Acaba sendo um palco político. Agora, de qualquer modo, eu acredito que o ministro ele deva explicações para a sociedade. Qual que é o plano de segurança pública? Quais são as ações efetivas que o governo tem para apresentar para acabar com a criminalidade ou, pelo menos, reduzir a criminalidade? Não há nenhum plano. Parece que muitas vezes o governo está muito mais preocupado com o que escrevem nas redes sociais, tentam minar as críticas nas redes sociais, reescrever o passado, do que apresentar uma ação concreta de combate à criminalidade. Veja, a gente não tem nem um plano, a gente não está falando de uma ação, não há nem um plano. Então, a situação é muito grave e isso se reflete na situação do Rio de Janeiro. Exatamente. Falando no Rio de Janeiro, tanto o ministro... O que foi, Piperno, que você estava lendo aí, quer se pronunciar?
Qual o discurso você gostaria de fazer aqui na nossa bancada, por favor? Não, é que já que esse assunto voltou à tona, voltou à pauta, eu fiz uma promessa aqui ontem de que eu ia trazer hoje um pronunciamento que o então deputado Jair Bolsonaro fez na Câmara dos Deputados no dia 17 de dezembro de 2008, falando sobre os milicianos. E aí, só um trechinho aqui, de 30 segundos. Querem atacar o miliciano, que passou a ser o símbolo da maldade e pior do que os traficantes. Existe miliciano que não tem nada a ver com gatonete, com venda de gás. Como ele ganha R$850 por mês, que é quanto ganha soldado da PM, um bombeiro, e tem a sua própria arma, ele organiza segurança na sua comunidade. Olha que coisa romântica, inclusive, né? Nada a ver com a milícia ou exploração de gatonete, venda de gás ou transporte alternativo. Eu também. Isso, então, o deputado Jair Bolsonaro, deputado em 5º mandato, disse na Câmara dos Deputados defendendo os milicianos. Após a escalada da discussão entre mim e o Piperno ontem, eu também fiquei devendo uma informação que a criminalidade em 2019 ela se reduziu em 20%, de fato, subiu, Piperno, e calma, em 2020, em 5%. Caiu 19%, subiu 5%. A grande vantagem. E em 2021 cai novamente 5%. Isso de acordo com a série do Anuário da Segurança. Ou seja, o governo Jair Bolsonaro foi mais exitoso do que esse, porque apresentou um plano de combater a segurança pública. Agora você falou algo que você acabou levantando a bola. Eu não gosto desses números. Por exemplo, ontem, depois de 35 ônibus queimados, não morreu mais ninguém, então não vai entrar nesse tipo de estatística que você apontou. Mas já que você trouxe isso, no primeiro semestre desse ano, o número de assassinatos no país, de mortes violentas, caiu 3,5%, o que não significa que tenha melhorado. Não, Piperno, a gente tem que parar de brincar de retórica, pelo amor de Deus. O Brasil há 40 anos tem nível de homicídio subindo, 40 anos. O nível de homicídio nesse país é de país em estado de guerra. Não existe nenhum país... Mas eu não falei nada em contrário. Não, mas o que eu estou dizendo é ficar naquele discurso um do outro. Não tem discurso, a gente não tem política pública de segurança nesse país há 40 anos. Não é um governo ou outro retórica. Isso é tudo você tem razão nisso, você tem razão nisso. Olha, o Brasil sempre foi ruim em segurança pública.